Ele foi seguramente um dos maiores atores das novelas da Globo, mas apesar de todo o sucesso, teve um final de vida bastante triste. Perdeu tudo que tinha, se afundando em dívidas. Foi abandonado pela esposa e passou seus últimos dias doente e esquecido no asilo. A partir de agora, você vai conhecer a trajetória de Cláudio Correia e Castro, um ator que foi um grande nome da televisão e do teatro. Com papéis memoráveis e uma carreira marcada por seu talento e dedicação, ele conquistou o coração do público em novelas, peças de teatro e minisséries. No entanto, a sua história teve reviravoltas dramáticas que o levaram a enfrentar sérios problemas pessoais e até mesmo de saúde, o afastando da mídia nos últimos anos de sua vida. Nesse vídeo, você vai relembrar os momentos mais marcantes de sua carreira, os desafios que enfrentou e as dificuldades que o impactaram em seus últimos anos de vida. Já deixa o seu like e venha conhecer a jornada de Cláudio Correia e Castro, um artista que mesmo com as adversidades deixou um legado inesquecível na cultura do país. Cláudio Correia e Castro nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro de 1928. Ele demonstrava interesse pelas artes desde cedo. Diferente de muitos atores da sua geração, ele não começou a sua carreira diretamente nos palcos ou nas telas. A sua primeira paixão foi a pintura, que o levou a estudar belas artes na França. Formado, ele retornou ao Brasil com o objetivo de seguir carreira como pintor. Mas o destino tinha outros planos para ele. Foi no teatro que Cláudio descobriu o seu verdadeiro dom. Na década de 60, ele recebeu um convite que mudaria a sua vida: tornar-se o primeiro diretor do Teatro de Comédia do Paraná. Ele aceitou o desafio e trouxe consigo grandes nomes para integrar a companhia, como o casal Paulo Goulart e Nissete Bruno, que viriam a se tornar ícones da dramaturgia brasileira. Essa experiência consolidou a sua paixão pelo palco e abriu as portas para a sua carreira na televisão. Cheguei em São Paulo em 68 para fazer novelas ainda na falecida Excelsior, né? A estreia de Cláudio Correia e Castro na TV foi o início de uma trajetória impressionante. Ele atuou em diversas emissoras, incluindo a Rede Excelsior, Rede Tupi e principalmente a TV Globo, onde fez história. Ao todo, foram mais de 50 novelas. Só na Globo foram mais de 30. O feito impressionante o coloca entre os atores com mais participações na teledramaturgia nacional. Com a sua presença marcante e voz imponente, ele interpretou desde vilões inesquecíveis até figuras paternas que conquistaram o público. A sua versatilidade o tornava um dos nomes mais requisitados pelos diretores. E por anos, ele foi uma presença constante nas telinhas brasileiras. Além das novelas, Cláudio Correia e Castro também teve passagem pelo cinema, atuando em filmes como O Grande Mentecapto, em 1985, e Tiradentes, em 1999, ambos dirigidos por Oswaldo Caldeira. No entanto, foi na televisão que ele encontrou seu maior reconhecimento. Ao longo de sua carreira, o ator se consolidou como um dos grandes nomes de sua geração. O público o admirava não apenas pelo seu talento, mas também pela seriedade com que ele encarava seus papéis. Era um profissional dedicado, daqueles que mergulhavam profundamente em cada personagem, entregando atuações memoráveis. Mas, apesar de todo o sucesso e prestígio conquistado ao longo dos anos, a sua vida pessoal nem sempre foi fácil. E com o passar do tempo, a sua carreira entrou em declínio. Os convites para os papéis começaram a sumir e ele enfrentou dificuldades financeiras. No meio disso tudo, uma separação dolorosa o abalou profundamente, sendo o início de uma fase difícil que o levaria a um final trágico. Cláudio Correia e Castro foi, sem dúvida, um dos atores mais talentosos e versáteis da televisão no Brasil,
Ao longo de sua carreira, ele deu vida a uma variedade de personagens que ficaram marcados na memória do público. A cada novo papel, conquistava os corações dos telespectadores com a sua interpretação única e a sua presença de palco imponente. Um de seus papéis mais icônicos foi o do Padre Mariano, que ele fez em Tieta em 1989. A trama se tornou uma das novelas de maior sucesso na Globo. Exibida no Vale a Pena Ver de Novo, essa produção resgatou a imagem de Cláudio para as tardes da emissora, trazendo de volta um dos personagens que o público tanto amava, como o religioso Padre Mariano. Ele trouxe à tona a dualidade de um homem de fé que, ao mesmo tempo, escondia conflitos internos. Se Deus não condena, quem sou eu para condenar? Depois, o que a gente sabe de pecado, meu filho? O Padre Mariano, que ouvia as confissões dos pecadores de Santana do Agreste, não era apenas um simples líder espiritual, mas um homem com uma forte carga emocional, o que tornou a sua atuação ainda mais envolvente. Outro papel marcante foi o do Normando Castor, que ele fez em O Cravo e a Rosa, no ano 2000. No papel do agiota Normando, Cláudio Correia e Castro deu um tom divertido e cômico à trama, contrastando com a seriedade dos outros personagens. O seu jeito irreverente e, ao mesmo tempo, amável, conquistou o público, que passou a acompanhar as suas travessuras com muito entusiasmo. O agiota carismático se tornou um dos grandes responsáveis pelo sucesso da novela. Em Chocolate com Pimenta, em 2003, o ator interpretou o ambicioso banqueiro Conde Klaus von Burgo, um papel que lhe rendeu grande destaque. O Conde era, na verdade, um personagem com uma pitada de malícia. As suas interações com a jovem Celina ficaram na memória dos fãs. E se vai se casar comigo, tem que se habituar a economizar. Que tal as suas flores? A sua famosa frase, chamando Celina de cabritinha, tornou-se um dos momentos mais lembrados dessa trama. Agora, outro grande sucesso do Cláudio Correia e Castro na TV foi a sua atuação em Porto dos Milagres, que ele fez em 2001. Então, se não é o que parece, você me dê uma explicação e procura ser bem convincente, porque senão vai feder pra você. Nessa novela, ele viveu o seu Babau, um homem simples, mas cheio de sabedoria. O ator soube imprimir uma sensibilidade que fez o seu Baubau se destacar na história, mostrando o quanto ele era conectado à essência da novela. Já em Cabocla, em 1979, o ator teve o papel de Coronel Boanerges, um personagem que na versão de 2004 seria interpretado por Tony Ramos. A primeira versão da novela marcou a trajetória de Cláudio Correia e Castro. Apesar de a história ser repleta de grandes nomes, o seu coronel era inesquecível por sua postura firme e os seus dilemas pessoais, que atraíam o olhar atento do público. E ele teve também um grande destaque como o Virgílio, lá na primeira versão de Mulheres de Areia, em 1973. Esse foi um papel mais dramático e o ator mostrou o seu talento para os papéis mais complexos, dando vida a um personagem de grande carga emocional. Estes são apenas alguns exemplos da enorme contribuição de Cláudio Correia e Castro para a teledramaturgia brasileira. A sua capacidade de interpretar personagens diversos e profundos que iam do cômico ao dramático solidificou a sua posição como um dos maiores nomes da TV. Mesmo depois de anos da exibição dessas novelas, os seus personagens continuam vivos na memória de milhões de telespectadores. Mas em sua vida pessoal, Cláudio Correia e Castro viveu um grande amor que lhe trouxe grandes problemas. Ele viveu uma relação de 20 anos com Miriam Aires, a sua esposa. Juntos, eles compartilharam muitos momentos de alegrias e conquistas, tanto na vida pessoal também como na profissional. Porém, apesar da fama e do prestígio que o ator conquistou ao longo de sua carreira, a sua vida pessoal não foi um conto de fadas. A separação do casal, que aconteceu no ano de 2003, foi um dos momentos mais difíceis na vida do ator.
Essa separação refletiu a instabilidade e os conflitos que ele enfrentou nos últimos anos de sua vida. Antes da crise, Cláudio e Miriam viviam uma vida aparentemente estável. Eles formaram uma família e estavam juntos durante a maior parte dos anos de sucesso de Cláudio na TV. Porém, com o passar dos anos, a situação do ator começou a mudar. Foi essa mudança que contribuiu para o rompimento do relacionamento. De acordo com algumas matérias da época, Cláudio Corrêa e Castro enfrentava sérios problemas financeiros e até emocionais. Em grande parte, devido à sua incapacidade de administrar o sucesso e os altos salários que conquistou ao longo da carreira. Embora tenha feito uma série de papéis marcantes na TV, Cláudio começou a perder a estabilidade profissional, o que afetou diretamente a sua vida pessoal. Em um momento de fragilidade emocional, surgiram rumores de que ele estava sendo perseguido por agiotas, o que agravou ainda mais a sua situação. Cláudio Corrêa e Castro, com as suas dificuldades para administrar o dinheiro, chegou a ser acusado de se envolver com agiotas em uma tentativa desesperada de lidar com seus problemas financeiros. A separação da esposa não foi apenas uma consequência dessas dificuldades financeiras, mas também da sobrecarga emocional que o ator enfrentava. A constante pressão para manter o seu status como ator e as tensões dentro de casa se refletiram em seu casamento. Apesar de sólida por tantos anos, a união não resistiu ao impacto desses desafios. Miriam foi clara ao declarar à imprensa que a decisão de se separar foi difícil, mas necessária, já que Cláudio Corrêa e Castro estava em um momento de instabilidade pessoal e financeira. Para o ator, a separação foi um golpe muito duro. O abandono, com o fim do casamento com Miriam e a pressão de lidar com a sua saúde e com a situação financeira o afetaram profundamente. Ele passou a viver uma realidade bem diferente da que estava acostumado. Cláudio, que vivia momentos de grande fama e luxo, agora se via em uma situação de extrema vulnerabilidade. Isso certamente afetou a sua saúde mental e emocional. Esse período foi particularmente muito difícil para ele, e a separação da esposa foi um marco doloroso na vida do ator. A partir daí, ele passou a enfrentar não apenas a perda da sua estabilidade pessoal, mas também a crescente solidão, que se refletiu na sua vida profissional e nos anos que se seguiram. Ele ainda fez algumas participações em novelas e filmes de sucesso, mas já não era mais o mesmo Cláudio Corrêa e Castro de antes. O abandono de sua esposa foi um dos principais fatores que contribuíram para o seu declínio. A vida de Cláudio Corrêa e Castro foi marcada por uma ascensão meteórica na televisão, mas também por uma queda dramática. Depois de conquistar a fama, o sucesso e a fortuna, o ator passou a enfrentar uma série de dificuldades financeiras que resultaram em um profundo choque emocional e mudança de vida. O declínio financeiro do ator começou a se desenhar aos poucos, à medida em que ele se afastava das grandes produções da Globo e de outras emissoras. O trabalho, que havia sido constante durante as décadas de 70, 80 e 90, começou a diminuir, o que afetou diretamente os seus rendimentos. Mais do que isso, Cláudio Corrêa e Castro não soube administrar a sua fortuna de maneira adequada, o que agravou ainda mais a sua situação. Ele próprio admitiu que tinha dificuldades em lidar com o dinheiro, confessando que, apesar de ter ganhado bem ao longo da carreira, não soubera controlá-lo. Em entrevista, o ator chegou a afirmar o seguinte: "Sou péssimo administrador. Ganhei muito bem, mas não soube controlar meu dinheiro. Comprava tudo sem pensar. Nunca soube dizer não. As dívidas são as únicas coisas que me atormentam", disse o ator. Além das dificuldades em administrar o que havia conquistado, Cláudio também fez maus investimentos ao longo dos anos,
Como muitos outros artistas, ele tentou diversificar os seus rendimentos, investindo em projetos e negócios que acabaram não sendo rentáveis. Isso, somado à perda de visibilidade na TV e à escassez de novas oportunidades, resultou em uma decadência que o afastou da vida luxuosa a qual estava acostumado. A falta de trabalho fez com que ele fosse forçado a reavaliar os seus gastos e compromissos financeiros, mas o dano já estava feito. O divórcio com Miriam Aires, ocorrido em 2003, foi um marco na vida de Cláudio Correia e Castro, não apenas pela separação emocional, mas também pelas consequências financeiras. O ator perdeu tudo. Teve que deixar a casa que compartilhava com a ex-esposa, no bairro de São Francisco, em Niterói, um reflexo claro da sua perda de estabilidade. Esse período foi muito difícil para ele. Ao mesmo tempo que lidava com o fim do casamento, também enfrentava as dificuldades financeiras que o perseguiam. A separação, somada à crise econômica e à falta de oportunidades profissionais, agravaram ainda mais a sua situação. Ele passou a viver em condições muito diferentes das que conheceu durante o auge da sua carreira. Com o tempo, Cláudio Correia e Castro foi se afastando dos holofotes. Ele andava muito triste e a escassez do trabalho, com o acúmulo de dívidas, o levaram a um ponto crítico. Em um momento de profunda solidão e desesperança, o ator se viu sem ter onde morar e precisou recorrer ao Retiro dos Artistas, uma instituição que serve como um asilo, que oferece abrigo e assistência a artistas em dificuldades. Foi nesse local que Cláudio Correia e Castro encontrou apoio para enfrentar seus problemas de saúde, como as complicações relacionadas à diabetes e à hipertensão. O ator, que havia sido um ícone da televisão brasileira, agora vivia uma realidade bem diferente da dos seus tempos de glória. O choque da perda foi imenso para Cláudio Correia e Castro, que viu a sua vida, até então repleta de sucesso e reconhecimento, desmoronar. A mudança de vida foi drástica e ele se viu impotente para lidar com os efeitos dessa queda. O sofrimento financeiro, a falta de trabalho e a solidão tiveram um impacto profundo em sua saúde mental e emocional, resultando em um ciclo de perdas que ele não conseguia superar. O fato é que a vida de Cláudio Correia e Castro passou por uma grande reviravolta nos seus últimos anos. À velhice, aos 75 anos de idade, ele se viu sem opções e precisou tomar a difícil decisão de ir morar no Retiro dos Artistas. Essa decisão de se mudar para o asilo foi o fruto de uma série de circunstâncias adversas, entre elas a dolorosa separação de sua esposa, o fim do casamento, aliado aos problemas financeiros e também de saúde que o ator enfrentava, foi um catalisador que o levou a essa mudança tão drástica. O divórcio, como já mencionamos, foi extremamente traumático para Cláudio Correia e Castro. Ele precisou abandonar a sua casa onde morou por tantos anos e também se afastou dos seus filhos, o João Pedro e o Gabriel. O ator se viu diante de uma situação em que, do ponto de vista financeiro e emocional, não havia mais para onde ir. Cláudio Correia e Castro, que sempre foi admirado por seu talento nas novelas e sua vida glamurosa, agora enfrentava uma realidade completamente diferente. De acordo com o próprio ator, ele não teve escolha. Tive problemas pessoais graves e não tinha para onde ir. Precisava estar num lugar como o Retiro, onde eu não gastasse nada e cuidassem de mim, afirmou ele com grande tristeza. No Retiro dos Artistas, o ator passou a receber apoio médico e foi submetido a sessões de hidroterapia para tratar problemas de saúde. Ele havia desenvolvido uma hérnia de disco que o afetava gravemente, dificultando seus movimentos e exigindo o uso de bengala.
Cláudio Correia e Castro também precisou lidar com o impacto de uma perda significativa de peso, resultado do estresse e da falta de cuidados. Mesmo em meio a esses desafios, o ator procurou manter o bom humor e tranquilizar aqueles que pensavam que o retiro fosse apenas um asilo para artistas em estado terminal. É um equívoco pensar que só tem gente em estado terminal aqui. Eu também tinha muito preconceito, mas vi que o retiro não é um asilo. Vivemos com muito conforto. O seu comentário refletiu o quanto a mudança, embora dolorosa, não significava o fim da sua dignidade ou qualidade de vida. A reação de pessoas próximas a ele foi bastante controversa. Enquanto a família e os amigos diretos estavam preocupados com a situação do ator, outros podiam não entender completamente a necessidade de se mudar para o retiro, por ser visto como um lugar de socorro para muitos. No entanto, o ambiente, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, oferecia o apoio que ele necessitava naquele momento. Cláudio Correia e Castro expressava frequentemente a gratidão por ter encontrado um lugar para viver com mais tranquilidade. Apesar disso, o impacto emocional da distância dos filhos que passavam a visitá-lo aos sábados não deixava de ser sentido. Com o tempo, Cláudio comentou sobre a situação com a leveza que sempre marcou a sua personalidade, mesmo diante das dificuldades. Ele, com o seu humor, dizia em tom de brincadeira que Deus não devia estar bem de cabeça quando inventou a mulher, refletindo sobre o fim do seu casamento e as dificuldades que o marcaram. Ele sentiu muito essa separação em sua vida. O futuro de Cláudio no retiro dos artistas era incerto e ele não sabia quanto tempo permaneceria lá. Por um período, a dor da separação e as dificuldades de saúde foram suavizados pela acolhida do local, que oferecia conforto, apoio e a companhia de outros artistas que passavam por momentos semelhantes. A mudança para o retiro dos artistas marcou uma nova fase na vida de Cláudio, que, embora diferente da vida de fama e glamour, com muito sucesso que ele teve, ainda estava carregada de dignidade. Mas nos últimos anos de sua vida, Cláudio Correia e Castro enfrentou uma série de desafios que infelizmente comprometeram tanto a sua saúde física quanto a mental. O ator, que durante décadas foi um ícone da televisão brasileira, viu a sua vida tomar um rumo difícil após a separação da esposa e o declínio da sua carreira. As dificuldades financeiras que ele enfrentou, somada aos problemas de saúde, agravaram ainda mais a sua condição. No retiro dos artistas, onde ele passou seus últimos anos, Cláudio Correia e Castro já não era mais o homem cheio de energia e vitalidade que todos lembravam das novelas. Ele sofreu com doenças crônicas como diabetes e a hipertensão. Essas condições exigem cuidados constantes e afetam diretamente a qualidade de vida de qualquer pessoa. Além disso, a hérnia de disco que o ator enfrentava dificultava seus movimentos, o levando a usar bengala e a passar por sessões de hidroterapia. Esses problemas de saúde, por si só, eram um grande fardo, mas o ator também lidava com um grande sofrimento emocional, resultado de uma série de perdas em sua vida. O fim do casamento e a necessidade de se afastar dos filhos, o João Pedro e o Gabriel, afetaram profundamente o seu estado emocional. A solidão, somada à perda do seu status e do conforto material que ele desfrutava no auge de sua carreira, parecem ter piorado o seu quadro clínico. Embora o retiro dos artistas tenha oferecido cuidados médicos e apoio, o isolamento emocional e a tristeza estavam sempre presentes. O próprio ator comentou em entrevistas que não sabia como lidar com o fim de sua vida conjugal e a distância dos filhos. Esses sentimentos de solidão e abandono não ajudaram no processo de recuperação. Ao contrário, acabaram por piorar a sua condição física. Aos 77 anos,
A sua saúde já fragilizada não resistiu aos efeitos de uma cirurgia cardíaca em 2005. As complicações pós-operatórias resultaram em falência múltipla de órgãos. E Cláudio Correia e Castro faleceu no dia 16 de agosto daquele ano. A notícia da sua morte abalou o mundo da TV e do teatro, onde ele foi um grande nome, mas também trouxe à tona questões sobre o destino dos artistas veteranos no Brasil. Embora tenha sido um nome importante para a cultura brasileira, Cláudio Correia e Castro não recebeu o apoio necessário para viver os seus últimos anos com dignidade. Pessoas próximas a ele, como amigos e colegas de profissão, sempre falaram sobre a generosidade e o bom humor que o ator mantinha, mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, a realidade da sua saúde e das dificuldades financeiras que ele enfrentou no final de sua vida não poderiam ser ignoradas. Ele foi, infelizmente, mais uma vítima das desigualdades que afetam muitos artistas após a aposentadoria. Infelizmente, a aposentadoria social e o reconhecimento muitas vezes não são suficientes para garantir uma vida digna. Vocês vão perceber, ó, que tem o nome de várias pessoas da sua família, mas o seu nome não está aqui. A morte de Cláudio Correia e Castro não foi apenas a perda de um grande artista, mas também uma tragédia que expôs as fragilidades do sistema de apoio aos artistas no Brasil. Ao longo de sua vida, ele contribuiu significativamente para a cultura nacional, mas, no fim, as dificuldades pessoais e a falta de um sistema de apoio aos veteranos da arte tornaram a sua jornada ainda mais difícil. A partida de Cláudio Correia e Castro foi anunciada com pesar por amigos, familiares e a imprensa, destacando a perda irreparável para a cultura do Brasil. O ator faleceu no Hospital das Clínicas de Niterói, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Durante os seus últimos anos, ele enfrentava uma série de problemas de saúde que afetaram profundamente a sua qualidade de vida. O seu falecimento ocorreu depois de um período de fragilidade, exacerbado por seus problemas pessoais e financeiros. Cláudio passou seus últimos dias no Retiro dos Artistas, onde recebeu o apoio de amigos e médicos, mas, infelizmente, a sua saúde não resistiu. Ele imaginava que seria apenas uma fase, mas acabou falecendo nessa situação. O sepultamento de Cláudio Correia e Castro aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, no Rio de Janeiro, na tarde do dia 17 de agosto de 2005. Familiares, amigos próximos, compareceram para se despedir do ator. Entre os presentes estava a atriz Tônia Carreiro, amiga de longa data, que se emocionou ao recordar a amizade que teve com Cláudio. Em suas palavras, ela expressou a sua dor. Ele foi muito cedo, gostava muito dele, era um amigo muito querido, afirmou a atriz. A despedida foi marcada por um gesto de carinho e homenagem, com pétalas de rosa sendo jogadas sobre o caixão e uma salva de palmas ao grande artista. Esse momento emocionou a todos, refletindo a admiração e o respeito que Cláudio conquistou ao longo de sua carreira. O ator é lembrado até hoje como um exemplo de talento e dedicação à televisão e ao teatro. A sua trajetória, no entanto, também trouxe à tona a dura realidade enfrentada por muitos artistas veteranos. Apesar das suas contribuições, muitos acabam sucumbindo a problemas financeiros e também aos problemas de saúde. O seu legado, tanto artístico quanto humano, continua vivo na memória do público e dos seus colegas que lembram dele com carinho e respeito. A morte de Cláudio Correia e Castro não é apenas o fim de uma carreira, mas um lembrete da necessidade de melhores condições de apoio aos artistas, especialmente os mais velhos, para que possam envelhecer com dignidade e reconhecimento.
Ele foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, mas teve um final marcado pela dor e sofrimento. Cláudio Correia e Castro não merecia esse fim. O que você achou da história desse grande ator? As dificuldades que ele passou poderiam ter sido evitadas, ou você acha que isso faz parte do destino de cada um? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Não esquece de deixar também o seu like, viu? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os atores da novela Tieta que já nos deixaram. Basta clicar aqui nesse card que você vai se recordar de 30 atores do elenco de Tieta que já faleceram e deixaram muitas saudades. Vale a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.